fazer a leitura novamente desse trecho, Marcos 13, né? Verso 24. Mas naqueles dias após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Amém. Meus irmãos, hoje, com a graça do bom Deus, e domingo que vem à noite, eu quero meditar com vocês nesse texto. Hoje eu vou fazer assim uma espécie de introdução a essa exposição. Eu não vou ainda fazer a exposição deste texto, mas eu quero tirar alguns princípios bíblicos, alguns princípios da Sagrada Escritura a respeito do assunto desse texto. E semana que vem nós vamos olhar para o texto em si, né? Vamos olhar para o que ele está nos ensinando, o que ele está nos falando. Mas eu quero começar a falar hoje sobre o tema dele, né? E sobre a importância desse tema para as nossas vidas, para a nossa vida cristã, para nós cristãos, para nós que somos crentes em Cristo Jesus, e na verdade para todas as pessoas, né? Também, mas especialmente para nós que somos aqui os que estamos ouvindo a palavra de Deus. Então, qual é o assunto principal deste texto? Quando nós lemos, mas naqueles dias após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens. Jesus é o Filho do Homem. Então Jesus pronunciou estas palavras enquanto ele estava na terra, no seu sermão profético. Ele profetizou então que viria uma segunda vez, não mais como um bebezinho, mas cheio de glória, não é? Então está profetizando aqui a volta, a segunda vinda de Cristo, ou o retorno de Cristo a este mundo. Então é sobre isso que nós vamos falar. Nós chegamos agora a esse ponto tão importante dentro desse estudo do sermão profético. Como os irmãos sabem, nós estamos estudando sobre o tema do juízo final já há um bom tempo, não é? Dividimos o nosso assunto em duas partes. A primeira parte sobre a doutrina do juízo final, procurando mostrar o que é esse juízo, o porquê desse juízo, despertando a atenção de cada um de nós sobre o que a Bíblia fala da realidade deste juízo vindouro. E desde algumas semanas para cá, nós temos estudado esse capítulo 13 de Marcos, juntamente com os textos paralelos, Mateus 24 e Lucas 21. E temos estudado a respeito dessa resposta do Senhor Jesus Cristo sobre quando iria destruir o templo. Vocês lembram bem disso, né? Que o Senhor Jesus Cristo ele estava ali, como diz o versículo 13 e 2, ao sair do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções? Mas Jesus lhe disse: Vê estas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí, então, os discípulos depois, Jesus profetizou a destruição do templo, e como eu já estudei, já mostrei para vocês, aquilo foi uma grande surpresa para os discípulos, porque o templo para eles era muito importante, muitíssimo importante, representava a presença de Deus no meio do seu povo. E aí com aquela palavra Jesus deixou os discípulos bem assustados, assim perplexos, né? E uma coisa que eles não esperavam, porque o templo era muito importante. Então, eles perguntam para Jesus, como nós lemos lá já no Evangelho de Marcos. E a pergunta deles tem duas questões dentro da mesma pergunta, né?
quando iria acontecer estas coisas que Jesus tinha acabado de dizer, a destruição do templo, e que sinal haveria da vinda dele. Então esse sermão profético, ele vai tratar dessas duas coisas. Eu acredito que os irmãos estão lembrados e já entenderam isso. Vai tratar da destruição de Jerusalém e do templo, do cerco a Jerusalém, que aconteceu no ano 70, e do templo, da destruição do templo, e vai tratar também a respeito da segunda volta, da segunda vinda de Cristo a esse mundo, da volta de Cristo a esse mundo, que é exatamente, meus irmãos, nós vamos observar então que esses dois eventos, eles vão ser falados pelo Senhor Jesus Cristo durante todo esse sermão. Então, muitas coisas que ele vai falar aqui se referem mais à destruição de Jerusalém, e outras a sua volta, mas elas se referem, sempre está fazendo uma referência aos dois eventos, né? E nós vimos que, nós já estudamos o princípio das dores, que como uma mulher grávida se refere àquele momento em que começa a vir as primeiras dores, mas ainda não é o momento do parto, né? Então nós vimos que nós estamos neste princípio das dores, e depois já estudamos sobre a grande tribulação, que é então essa tribulação terrível, que nunca aconteceu uma tribulação assim, e que vai ocorrer. E essa grande tribulação, esse trecho, tanto se refere ao próprio cerco e destruição do templo, ataque a Jerusalém, como a grande tribulação que vai realmente acontecer quando o Senhor Jesus Cristo estiver para voltar, né? Então, ali haverá a manifestação, aí nós estudamos também, do anticristo, que vai ser aquela pessoa completamente oposta a Deus, oposta a Cristo, que vai perseguir os eleitos, e vai ser um tempo muito difícil, vai ser um tempo de grande perseguição. E nós estudamos sobre o anticristo, sobre os anticristos, né? O anticristo como essa figura que vai aparecer no final dos tempos, mas também como os anticristos que estão desde os apóstolos, perseguindo e tentando fazer o mal para os cristãos e para a obra de Deus. E eu tive a oportunidade de estudar com os irmãos na semana retrasada, né? Então, na semana antes da retrasada e a retrasada, né? Nós falamos sobre o anticristo e falamos sobre os anticristos na sociedade e na falsa religião. Então, já tratamos desses assuntos, irmãos. E semana passada eu fiz uma pausazinha aí desse estudo, mas hoje nós estamos voltando então. Então nós chegamos agora à volta de Cristo, nesse assunto que é o assunto que segue imediatamente logo o assunto da grande tribulação, porque você vê o Senhor Jesus Cristo dizer aqui no versículo 24, mas naqueles dias após a referida tribulação. Então tudo que ele vai falar aqui está ligado imediatamente à grande tribulação. Então logo depois da grande tribulação vai acontecer o quê? A volta dele, né? Então tudo isso o Senhor Jesus Cristo profetizou. Então nós temos o princípio das dores, a grande tribulação, a volta de Cristo. E depois dessa volta de Cristo, o estabelecimento então do juízo final. Do juízo final. Esse juízo final é o que nós vamos estudar ainda, que aí então, né, o evento realmente que é o nosso tema principal, mas nós estamos estudando esses eventos antecipatórios do juízo final, tudo que está acontecendo e que está indo para lá o mundo. O Senhor Jesus Cristo vai voltar para julgar a humanidade. E quando nós chegarmos no juízo final, nós vamos ver então o juízo final, o que vai acontecer lá na eternidade, né? Quando o Senhor, depois de Jesus Cristo ter voltado, ele vai estabelecer então o grande trono, onde ele será o juiz e ele irá julgar a humanidade, irá julgar todas as pessoas. Nós vamos ainda, antes de falar do juízo final em si, dessas parábolas aqui, a parábola da figueira, exortação à vigilância. Nós vamos ainda olhar esta parábola aqui. Então, meus irmãos, esse é o esquema dos nossos estudos. E como eu disse para vocês, vamos falar, se Deus quiser, Deus permitir, vamos falar hoje e domingo que vem sobre esse trecho. Domingo que vem que nós vamos entrar mesmo no estudo do texto. Hoje eu quero fazer com vocês algumas reflexões sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, né? Então observe bem, nós conhecemos este mundo como ele é, dia, noite.
meses, anos. Cada dia, hoje nós estamos aqui nesta noite, são 7 horas, quase 15 minutos da noite, 19h15, né? E nós, daqui a pouco chegará meia-noite. E nós então vamos dormir, ou já estaremos dormindo, descansando para o próximo dia, né? E nós sabemos exatamente, temos uma convicção do que vai acontecer amanhã. O que vai acontecer amanhã? Por volta das 6 horas, sabe, Suzana? O que vai acontecer por volta das 6 horas? Vai amanhecer, né? E aí então, não sei, cada um vai ter a sua ocupação, e você sabe o que você planeja fazer amanhã, né? E vai chegar então aquele momento que o sol vai se pôr, 6 horas da tarde. Nós estamos acostumados nisso, dia, noite, dia, noite. Então isso é uma coisa que nós temos certa, vamos dizer assim, convicção, né, que vai acontecer amanhã. Nem isso nós sabemos, porque nós sabemos, por exemplo, quando nossa vida vai terminar, nem isso nós sabemos. Mas nós temos alguma certeza de que o mundo, e nós conhecemos o Evangelho, sabemos que o Senhor Jesus Cristo pode voltar, a volta iminente de Cristo, e o fato é que nós temos essas certezas, porque nasce o sol, se põe o sol, nasce o sol, se põe o sol, os dias vão se passando. Nós já estamos no mês de setembro, está encerrando já esse mês, próximo domingo já vai ser outro mês, os meses também vão passando, as estações do ano, as épocas do ano, aqui na nossa cidade, como alguém já disse, aqui em Belém existe 2 períodos, né? Uma época que chove todo dia e uma época que chove o dia todo, né? Então, um pouquinho diferente do que era, né? Mas é mais ou menos assim, chove muito, não é verdade? Então, nós não temos aquelas estações, aquelas coisas todas que existem em outros lugares de maneira bem regular. Mas nós temos nosso tempo, as mudanças do tempo, nós sabemos bem disso. E vai chegar o fim do ano, irmãos. Estamos em 2013. Daqui a pouco chega 2014. E nós estamos vivendo a nossa vida, estamos envelhecendo e o tempo vai passando. Nós temos certeza que um dia também nós vamos morrer, não vamos partir desse mundo, que nós não vamos ficar aqui para sempre. E isso é uma convicção de todos os homens. Mas quando nós olhamos para esses fatos, ou seja, o nascer do sol, o pôr do sol, esses fatos aí, nós pensamos assim, né, que isso não vai acabar nunca. Parece que isso é eterno, que não vai mudar. Mas a Bíblia diz que vai mudar. A Bíblia diz que vai chegar um momento em que tudo isso vai parar. Será o momento da volta do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que Deus criou o mundo e criou pelo Filho. O Filho, o Verbo de Deus. Fala que Deus redimiu os eleitos e o fez pelo Filho. E fala que o Filho voltará e será o juiz, né? Vai julgar. Então, irmãos, nós estamos vivendo num mundo que, apesar de quando as pessoas olham e veem as estações, os dias, o nascer do sol, o pôr do sol, e parece que isso nunca vai terminar, que isso nunca vai acabar, mas a Bíblia está alertando o tempo todo, isso vai acabar um dia. O Senhor Jesus Cristo vai voltar. Jesus mesmo disse: mas naqueles dias após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então tudo que nós conhecemos como firme, fixo, né? Nascer, o pôr do sol, isso é tão fixo, é uma coisa tão... A gente tem certeza que amanhã o sol vai nascer. As estrelas, as estações, os tempos, todas essas coisas, meus irmãos, que parecem tão fixas, o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, tudo isso, muito brevemente, né? Nós não sabemos quando, mas vai acontecer, tudo isso será abalado, tudo isso vai acabar. E aí virá o Senhor Jesus Cristo para estabelecer o seu reino, né?
para julgar a humanidade, para estabelecer o seu reino. Isso quer dizer que o evento mais importante que nós temos no tempo, meus irmãos, em termos assim de futuro, não vai ser, por exemplo, eu vejo aqui vocês jovens, crianças, não vai ser o que você vai ser, né? Eu vou ser médico, eu vou ser arquiteto, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. E são coisas que para você são importantes, você deve estudar, você deve lutar, mas isso não é o mais importante que vai acontecer no futuro. Não será com quem você vai casar. Você deve casar com uma boa pessoa, uma pessoa temente a Deus, mas isso não vai ser a coisa mais importante que vai acontecer. Não vai ser também quantos filhos você vai ter. Enfim, qualquer coisa que você imagine, que você lute em termos de futuro, que você imagine que são coisas muito importantes, nada é mais importante do que isso. O Senhor Jesus Cristo vai voltar. E todo olho verá. De forma que, bom, se nós estivermos vivos, nós vamos vê-lo, mas se nós estivermos mortos também, porque vão ressuscitar todas as pessoas quando ele voltar. Justos e injustos ressuscitarão para o grande juízo, todo olho verá. Todos estarão diante dele para o grande juízo final. De forma, meus irmãos, que este é o evento mais importante. Agora, eu queria perguntar para os irmãos, vocês têm pensado muito nisso? Vocês têm pensado que Jesus, a volta de Cristo, que é a coisa mais importante que vai acontecer? Vocês têm vivido nessa expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo? Vocês têm olhado para o futuro com essa fé neste evento e vivendo o presente na luz desse futuro prometido pelo Senhor Deus Todo-Poderoso? Nós sabemos muito bem que o mundo, que os mundanos, que os incrédulos, eles vivem numa espécie de loucura mental, espiritual, em que eles não param para pensar nisso, né? Eles não vivem, eles não pensam nisso. Eles imaginam que, o meu curso na faculdade, quando eu me formar, isso vai ser a coisa mais importante. Quando eu me casar, quando tiver isso, quando tiver aquilo. Como se isso fosse a coisa mais importante. Mas não é. Mas eles vivem nessa loucura espiritual, nesse entorpecimento espiritual. Eles vivem como se essas coisas que não são mais importantes fossem mais importantes. Mas isso é mundanismo, irmãos. É carnalidade, é engano de pessoas que não amam a Deus. Mas nós não podemos viver assim. Nós temos sempre que lembrar o que o Senhor Jesus Cristo disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas nos serão acrescentadas. Nós temos sempre que lembrar disso, nós temos sempre que lembrar que o mais importante é esse retorno de Cristo, é o seu reino, é quando ele vier realmente, efetivamente estabelecer o seu reino sobre a terra, e que nós precisamos, para sermos salvos, só seremos salvos se estivermos fazendo parte desse reino, e esse reino tem que ser buscado desde agora. Nós temos que viver na expectativa, na esperança deste reino já presente em nós, e que ainda, no outro sentido, vai ser estabelecido ainda no futuro, quando o Senhor Jesus Cristo retornar a este mundo. Como é que você tem vivido então? Essa é a minha grande questão que eu gostaria de colocar os irmãos agora para refletir, para pensar. Você tem vivido como os mundanos, como os incrédulos? Você pensa na volta de Jesus? Você pensa que esse vai ser o evento mais importante do futuro? A vinda dele, o juízo final que virá? Também a exortação nessa noite é para que nós jamais, meus irmãos, nos conformemos com o pensamento mundano que vive apenas pro agora. Os mundanos esquecem até que vão morrer. Eles não pensam nem na morte deles mesmo, imagina se eles vão pensar na volta de Jesus. Eles não pensam nem na morte deles. Então eles não vão pensar. Eles não pensam nem na morte deles, eles não vão pensar na volta de Cristo. Porque alguma coisa mais óbvia, não existe nada mais óbvio, mais claro do que o fato de que as pessoas vão morrer, e de que cada um sabe que vai morrer. Existe uma convicção em cada ser humano que vai morrer, mas os mundanos, os incrédulos, eles afogam isso, eles vivem como se eles não fossem morrer jamais. Eles então se embriagam, eles se entregam ao pecado, eles desprezam a Deus, eles não vão a uma igreja ouvir a pregação,
Eles pouco se importam com os cultos que estão acontecendo pela terra. Eles não se importam em ouvir um ministro da palavra. Eles não se importam em ler a Bíblia. Nunca eles leem a Bíblia. Nunca eles param para pensar nas coisas de Deus. E eles vivem como se eles fossem ficar aqui para sempre, como se eles não fossem morrer. Mas um dia eles vão morrer. E pode ser que essa morte esteja muito perto. Como para muitos deles está muito perto. Muita gente que está vivendo assim vai morrer antes de acabar o dia. Porque morre gente todos os dias. Não é verdade? Então, esse tipo de vida, é claro que é um tipo de vida de loucura espiritual, mas nós não somos chamados para isso. Então, quando o Senhor Jesus Cristo nos alerta de que Ele vai voltar, é porque Ele quer abrir para nós essa grande realidade futura, de que nós precisamos viver a vida na expectativa desse futuro, não é? Viver a vida relacionando a nossa vida presente, é isso que eu quero dizer para os irmãos, com o que vai acontecer no retorno do Senhor Jesus Cristo. E não viver a vida como se Ele nunca fosse voltar. Ou não viver a vida como se nós não fôssemos morrer e não fôssemos um dia prestar contas a Ele das nossas ações e da nossa vida, como os mundanos vivem. Então, isso não é de maneira nenhuma a maneira cristã, a maneira correta de viver, a maneira lúcida de viver. Alguém que sabe a realidade. É viver fora da realidade. Então eu quero meditar com os irmãos sobre, à luz desses fatos, à luz desses que eu venho comentando com vocês, sobre algumas lições que a volta do Senhor Jesus Cristo traz para nós imediatamente. Quando nós pensamos na volta, quando nós pensamos como o Senhor Jesus Cristo disse aqui, então verão o Filho do Homem e os poderes então verão o Filho do Homem com grande, olha só, poder e glória. Então, quando nós começamos a pensar nesta profecia que não vai falhar, ouçam bem, que assim como não falhou a destruição do templo, também não falhará o retorno dele muito em breve. Então, quando nós pensamos, que lições isso traz para nós? A primeira lição, meus irmãos, que isso traz para nós é o seguinte: a respeito da firmeza do decreto de Deus. Nós já temos estudado aqui na nossa congregação a respeito do decreto de Deus. Dentro da nossa confissão de fé, eu quero até ler um trecho aqui para nos ajudar. Existe um capítulo número 3 que fala do decreto de Deus. Eu vou ler aqui um trecho deste capítulo na página 13 da Confissão de Fé Batista de 1689. E olha o que a Confissão de Fé diz. Preste bem atenção no que a Confissão de Fé diz. Diz assim: desde toda a eternidade, Deus mesmo decretou todas as coisas que iriam acontecer no tempo. E isto Ele fez segundo o conselho da sua própria vontade, muito sábia e muito santa. Fê-lo, porém, de um modo em que Deus em nenhum sentido é autor do pecado, nem se torna corresponsável pelo pecado, nem faz violência à vontade de suas criaturas, nem impede a livre ação das causas secundárias ou contingentes. Pelo contrário, estas causas secundárias são confirmadas, e em tudo isso aparece a sabedoria de Deus em dispor de todas as coisas e o seu poder e fidelidade em fazer cumprir o seu decreto. Então, isso que diz a nossa confissão de fé. Estão aqui os versículos, os irmãos têm a confissão de fé, e já estudamos, já lemos esses versículos, mas se vocês quiserem mais tarde nas suas casas lerem, façam isso, porque isso aqui fala do decreto de Deus, que tudo que acontece nesse mundo não acontece por acaso, não acontece sem um propósito, mas acontece no decreto de Deus. Deus decretou tudo, absolutamente tudo o que ia acontecer, desde os eventos mais insignificantes, mais simples, como, por exemplo, quantos fios de cabelo eu ia ter, né? Deus decretou, a Bíblia diz que Ele tem contado os fios de cabelo da nossa cabeça. Quando cai um passarinho, um pardal morto, ele cai dentro da vontade de Deus. Então, desde as coisas mais insignificantes até os poderes do governo, Deus tem, como nós já lemos várias vezes no livro de Provérbios, os reis na mão, tem a presidente Dilma na sua mão,
ela está debaixo do seu poder completamente, e o presidente dos Estados Unidos e todos os presidentes, todos os governos do mundo, Deus tem a chuva na sua mão, essa chuva que caiu ainda há pouco, né, aqui na cidade. Deus tem tudo absolutamente nas suas mãos e tem também os eventos mais importantes na sua mão. O Senhor Jesus Cristo veio na plenitude do tempo. No decreto de Deus, Jesus nasceu daquela mulher, naquela época, naquele local, dentro do decreto de Deus, o Verbo se encarnou, se revestiu de humanidade e viveu aqueles anos e pregou, tudo dentro do decreto de Deus. E ele morreu no decreto de Deus. Ele morreu por mão de ímpios, romanos, judeus que o crucificaram, também no decreto de Deus, como diz lá em Atos dos Apóstolos, que nós já lemos também várias vezes na nossa congregação, e ele vai voltar. E antes da volta dele, ele ressuscitou, ele subiu ao Pai, ele está lá intercedendo pela sua igreja. Ele é um mediador entre Deus e os homens, e ele vai voltar também no decreto de Deus. Isso significa o quê? Que o nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, é absolutamente soberano, que não existe nada no mundo que ele não tenha o controle absoluto, total, que este mundo não é um mundo descontrolado, não é um carro desgovernado, que às vezes até parece isso, e parece até muitas vezes uma situação que nós ficamos angustiados, não é? Os assassinatos, os crimes, a violência. Ontem mesmo eu estava chegando num lugar e tinha acabado de assassinar um jovem próximo ao lugar onde eu estava chegando. Então, quando a gente vê essas coisas, quando a gente vê essa maldade, essa violência e essas coisas terríveis acontecendo, irmãos, no mundo, nós às vezes pensamos assim: Deus está no controle? O mundo é um mundo desgovernado? Existe sentido para tudo isso? A Bíblia diz sim. Deus está no controle? A Bíblia diz sim. No momento certo, Jesus Cristo vai voltar. Deus sabe. Deus sabe. Nenhum homem sabe. Mas Deus sabe. Está marcado no calendário de Deus. E naquele dia o Senhor Jesus Cristo vai aparecer cheio de glória. E os poderes do universo serão abalados. Isso significa, meus irmãos, então, que nós não estamos como que uma bolha de sabão sendo levada pelo vento, sem nenhuma direção, mas nós estamos no controle absoluto de Deus, que Deus está no controle de nossas vidas. E por consequência, então, irmãos, se isso é verdade, então a primeira coisa que a volta de Jesus Cristo mostra é isso. O Senhor Jesus diz assim, Jesus Cristo acabou de falar da grande tribulação, acabou de falar da perseguição que vai ter, de uma tribulação como nunca houve, e ele falou também aqui do anticristo, da abominação, da desolação, como nós já falamos, que se refere ao anticristo também, e tudo aquilo que nós já estudamos. Então, tanto sofrimento, tanta dor que virá ainda no mundo, e a dor que nós vemos neste mundo. Aí nós pensamos assim, e aí Deus não está no controle? E o Senhor Jesus Cristo diz assim: mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande, poder e glória. O poder e a glória estão nas suas mãos. Ele é o Senhor. E na hora que Ele se levantar, retornar a este mundo, nada o impedirá. E Ele tem a hora certa para fazer isso. Ele é o Senhor. Este mundo está nas suas mãos. Este mundo não está nas mãos dos inimigos de Deus. Este mundo não está nas mãos do anticristo. Este mundo não está nas mãos dos anticristos. Este mundo não está nas mãos da multidão. Lembra do Salmo 2? Multidão rebelada contra Deus. Esse mundo não está na mão deles. Este mundo não está na mão dos inimigos da fé. Este mundo está no controle. Deus está com as mãos no guidão, na direção, no controle. Ele tem o controle deste mundo, meus irmãos. E por isso que Jesus Cristo vai voltar. Por isso que
Deus não está lá, como às vezes até algumas pessoas colocam, como se Deus estivesse sentado no seu trono, se assustando com tudo o que está acontecendo no mundo. E se assustando. Existe aí uma heresia moderna chamada teísmo aberto, que ensina que Deus está sempre se surpreendendo com o que está acontecendo no mundo, como nós, que Deus, ele deixou de ser onisciente, mas isso tudo é uma heresia. Deus não se assusta com nada, Deus não está surpreso com nada, porque tudo está nas suas mãos. Ele tem o controle de cada partículazinha, como dos eventos mais importantes da história, inclusive do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que nós temos que perceber e entender, meus irmãos, a lição que a volta de Jesus nos traz é: Deus está no controle. O anticristo vai estar aqui e vai estar se sentando como um rei, mas então o Senhor vai voltar e não vai nem levá-lo em consideração, porque não é o anticristo que está no controle. Quem está no controle? O Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo. Se isso é verdade, isso vem então a segunda lição para nós, que é o seguinte: toda tribulação nesse mundo, todo sofrimento que nós passamos nesse mundo, isso serve para nós como uma grande consolação. E a grande tribulação, inclusive, se nós podemos colocar nisso que eu vou dizer agora, todas as tribulações, todos os sofrimentos e a grande tribulação, todo esse sofrimento, enfim, é apenas passageiro. Eu queria ler com os irmãos um texto que nos ensina muito bem isso. Abra comigo a sua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 4. Abra sua Bíblia aí comigo, por favor. 2 Coríntios, capítulo 4, meus irmãos. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Leia aí, por favor. O apóstolo Paulo fala aqui alguma coisa de muito importante para nós. Para nós entendermos bem o contexto, vamos ler desde o verso 7, tá bom? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não, olha só, presta atenção, não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos como sempre entregues à morte por causa de Jesus, olha só, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará. Olha a esperança de Paulo. Com Jesus, e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova de dia em dia. Olha o que ele fala agora no verso 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Ele está dizendo, em outras palavras, há tantas lições aqui, mas eu penso que fica claro o seguinte: irmãos, toda tribulação é passageira neste mundo.
toda tribulação é passageira. E se tem uma coisa que a volta de Jesus Cristo nos ensina, é exatamente isso. O que vai terminar a grande tribulação? A volta de Cristo. Você não percebe a conexão? Paulo diz aqui, ó, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Está dizendo que a tribulação é momentânea, toda tribulação. E ele falou aqui de coisas muito terríveis, né? Nós estamos entregues à morte. A morte. Todo cristão está sujeito à morte nesse mundo só por ser cristão. Mas ele diz, essa tribulação e essa perseguição, essa angústia, não é eterna. A perseguição, a tribulação não vai durar para toda a eternidade. O que vai durar para toda a eternidade em termos de sofrimento e terrível sofrimento? O inferno. Não é isso que a Bíblia diz? Que essa angústia é inimaginável, que é o inferno, esse terror que é o inferno, a manifestação da ira de Deus na condenação dos ímpios no inferno, e isso sim é eterno. Isso não vai acabar jamais, isso é eterno. Mas a tribulação dos servos de Deus, dos filhos de Deus, dos cristãos, são perseguidos, que estão entregues à morte sempre, por causa do fato de serem cristãos. Essa tribulação não é eterna, é passageira, é momentânea, diz o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo diz assim, diz isso aqui, e o Senhor Jesus Cristo diz algo semelhante, só com outras palavras, e que fica subentendido. Vamos voltar lá para Marcos, que eu quero mostrar para vocês. Olha, ele está falando, nós lemos do versículo 24 ao versículo 27, não foi? Ele não estava falando antes, nos versículos anteriores, o que ele estava falando? Ele estava falando da grande tribulação. Mas aí ele fala então no versículo 24, olha só como a linguagem dele. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, aí ele vai voltar. No verso 26 ele diz, então verão o Filho do Homem. Os poderes do céu vão ser abalados, então verão o Filho do Homem. O que então o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando, meus irmãos? Ele está nos ensinando que até aquela tribulação, vocês lembram que nós já estudamos aqui, que Jesus Cristo deixou claro que essa tribulação vai ser a pior de todas. Por exemplo, alguém pode achar que já sofreu muito, já passou por muitas dificuldades, por muitas angústias, mas essa pessoa não passou, não chegou nem perto dessa grande tribulação que o Senhor Jesus Cristo diz que será uma grande tribulação, como nunca houve. Mas até essa grande tribulação, ela vai acabar. Ela vai terminar, ela vai ter o seu ponto final. Quando é que vai ser o ponto final dela? Quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Então, esse Senhor que é soberano, esse Senhor tem a tribulação na mão, e ela será abreviada, ela não será para sempre, ela será momentânea, ela será curta, dentro do plano de Deus, ela não é eterna. E quando ele voltar, ela vai terminar. Quando os inimigos estiverem todos convictos de que destruíram o nome de Cristo, e que destruíram a igreja, e que destruíram os eleitos, e que os têm na mão, e quando estiverem todos os servos do Senhor cercados, o que vai acontecer? Parece que não tem salvação. De onde virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu tenho falado para vocês nestes dias, eu tenho procurado mostrar isso, tenho me esforçado para mostrar isso, que ser cristão não é fácil. E ser cristão é se inscrever numa lista, é se inscrever numa lista de sofrimento. O cristão é aquele que será mal entendido, perseguido. Estamos vendo isso exatamente no mundo hoje. Vou dar um exemplo contemporâneo para vocês, para mostrar que isso é uma realidade, inclusive no mundo de hoje. Estão morrendo milhares de cristãos todos os anos no mundo.
mortes terríveis, assassinatos cruéis, assassinatos de maneira cruel. Vocês veem a grande mídia comentar isso? Vocês veem isso nos jornais? Ninguém fala isso, né? Não é verdade? Ninguém fala isso. Mas vocês veem a mídia falar de homofobia, sobre perseguição a homossexuais. Quantos homossexuais estão morrendo no Brasil por perseguição a homossexuais? Praticamente nenhum. Eles morrem. Mas eles morrem como todos os brasileiros. Existem milhares de assassinatos no Brasil todos os anos. Todos os anos. Estão morrendo. Não é só homossexual, não. É todo mundo. De todas as modalidades, vamos colocar assim, sexuais. Né? Então estão morrendo. Então os homossexuais, eles não são um grupo perseguido. Eles fazem parte da mortandade que está nesse país. Não há perseguição aos homossexuais pelo fato de eles serem homossexuais. Não existe isso no Brasil. Mas a mídia fica falando disso. Mas a perseguição cristã que existe no mundo, a mídia simplesmente se cala. Se cala. Ninguém fala. Esse silêncio criminoso da mídia, essa deturpação da realidade, colocando um grupo que não está sendo alvo de perseguição, de morte por ser o que eles são, homossexuais, eles não estão morrendo por isso. Ninguém no Brasil está correndo atrás de homossexuais para assassiná-los por este fato. Mas eles ficam batendo numa tecla de alguma coisa que simplesmente não existe, enquanto que a existência de uma perseguição cristã é real no mundo. Isso eles não falam. Por quê, irmãos? Porque o mundo odeia o cristianismo e sempre odiou e sempre vai odiar. A partir do momento que você é cristão, você não vai ter apoio dos poderosos da terra. Você está se colocando ali, olha, me põe na lista aí dos sofridos, dos perseguidos, dos mal-entendidos, dos que o mundo não ama. Jesus disse, como não me amaram, não vão amar vocês. Agora, o que isso significa? Significa também, irmãos, que quando nós olhamos para isso, nós podemos dizer assim, eu não quero isso. Na parábola do semeador, o Senhor Jesus Cristo, ele coloca uma frase interessante aqui. Volte um pouquinho a sua Bíblia, agora lá para Mateus capítulo 13. Olha o que Jesus diz aí. Mateus capítulo 13. Ele fala dos vários tipos de terrenos. Eu li esse texto de manhã com os irmãos. Aí ele fala daqueles que caíram sobre a terra. Havia pouca terra. Mateus capítulo 13. Versículo 21. Versículo 20, desculpe. Mateus capítulo 13, verso 20, diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Então esse foi semeado no solo rochoso. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes, olha, de pouca duração. E o que faz ele desistir? Jesus coloca aqui, ele chegando à angústia ou à perseguição, olha aí, por causa da palavra. O que ele faz então? Ele logo se escandaliza, ele não aguenta a pressão, ele não aguenta a perseguição. Por quê, meus irmãos? Porque ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta da perseguição, mas ser cristão é ser perseguido no mundo, porque o mundo odeia a verdade, odeia o evangelho, odeia o cristianismo. Então o que nós temos aqui? Que muitos vão desistir por causa da perseguição. Mas olhe para mim aqui agora, por favor. A Bíblia diz assim, Paulo diz, ensina isso, e eu ensino da Escritura. Você tem duas opções. Ou você agrada o mundo, e você não vai ser perseguido, porque você vai estar com o mundo, ou você está do lado de Cristo, e aí você vai ser perseguido. Se nós olharmos para a situação seguinte, esta tribulação aqui,
ela é o quê? Essa tribulação por seguir a Cristo, ela é o quê? Momentânea. Ela vai passar. Uma hora ela vai passar. Bom, você tem esta situação aqui. Ou você tem outra situação, em que você não vai ser perseguido por causa de Cristo, mas um dia virá o juízo final. Quando então, aqueles que fizeram a opção por não serem perseguidos, mas por agradarem o mundo, terão que enfrentar as consequências, porque eles se colocaram no lugar a favor dos homens e contra Deus, a favor dos rebeldes e contra Deus. Isso se mostrará a coisa mais estúpida do mundo. Por quê? Porque a perseguição por causa de Jesus Cristo, irmão, não é motivo de nós deixarmos Cristo, porque ela é momentânea. Agora, o que adianta agradar o mundo todo, ganhar o mundo todo e perder a própria alma, diz o Senhor Jesus Cristo, quando então virá o grande juízo e mostrará tolice, a grande tolice que é as pessoas terem: bom, eu quero viver uma vida, eu não quero ser perseguido, é muito difícil ser cristão. Então, bom, quem não ama a Deus vai dizer isso mesmo. Mas essa pessoa é tola, porque virá a grande ira divina, meus irmãos, sobre aqueles que se rebelam contra Cristo, contra o Cordeiro, contra Deus e contra o seu Rei ungido, como diz lá no Salmo 2. Mas eu quero então colocar isso diante dos irmãos. Meus irmãos, não temam qualquer sofrimento, perseguição ou angústia que você tiver que passar por ser cristão, por ser discípulo de Jesus Cristo. Fique firme, porque a palavra de Deus diz que isso é momentâneo. Se você ama o Senhor Jesus Cristo, você não vai desistir por causa das perseguições e por causa, a sua fé, vamos dizer assim, é bem enraizada, ela não é uma raiz frágil, ela foi aprofundada, você realmente ama a Deus, o seu coração está firmado em Deus, não será a perseguição que vai fazer você desistir. Então, fique firme, porque isso é momentâneo. E a volta de Jesus Cristo nos ensina isso. Quando vier a grande tribulação, eu não sei, meus irmãos, quando virá a grande tribulação, eu não sei se nós vamos passar por ela, se ela já está muito perto, né? Mas se porventura tivermos que passar por isso, nós temos que ficar firmes, seja na grande tribulação, seja na tribulação que já temos nesse mundo, as perseguições deste mundo que já estão aí, mas seja uma coisa ou seja outra, nós temos que ficar firme, porque é momentâneo, e a volta do nosso Senhor Jesus Cristo mostra isso, meus irmãos. Isso nos leva ao próximo ponto que eu quero destacar com os irmãos, que é: os eleitos, eles estão seguros. Observe bem, irmãos, Deus, a volta de Jesus nos ensina em primeiro lugar, que eu estou destacando aqui, os ensinos da volta de Cristo, as lições. Primeiro, que existe um decreto divino. Segundo, que a tribulação, ela é passageira, ela é momentânea. Isso me leva também a outro ponto, que os eleitos, eles estão seguros, ou seja, Jesus disse assim: no mundo tereis aflições. Jesus não disse que nós não vamos passar por aflições ou por dificuldades. Nós estamos aqui, nós podemos sofrer, e nós vamos sofrer. Mas nós estamos seguros nas suas mãos. Observe o que diz o texto aqui. Vamos ler de novo Marcos capítulo 13, verso 24, porque há um ponto aqui muito importante e que nós devemos nos aperceber dele e nos consolar com ele. Observe aqui o que diz o versículo 24. Marcos 13, eu li Mateus, né? Agora voltando para o texto principal. Marcos 13, 24, diz assim: mas naqueles dias, após a referida tribulação, será uma tribulação terrível, né? O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Esse retorno de Cristo será um retorno, podemos dizer assim, terrível para os que estão do lado do anticristo, certo? Mas para os cristãos, verdadeiros cristãos, não cristãos nominais, mas verdadeiros cristãos, o que será? Verso 27 diz: e ele enviará os anjos
olha só, e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Ele vai reunir todos os seus escolhidos, são os eleitos, que ele morreu pelos eleitos, foram eleitos antes da fundação do mundo, foram escolhidos antes da fundação do mundo. Essas pessoas, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, são as pessoas mais seguras deste mundo. E a volta de Jesus também nos ensina isso. Por quê? Porque o texto não deixa isso de lado. Mas o texto nos lembra que quando Jesus Cristo voltar, os anjos, ele vai enviar os seus anjos para reunir todos os eleitos. Veja que coisa maravilhosa. Quer dizer que esses eleitos, que estavam inclusive sendo perseguidos pelo anticristo, estavam cercados pelo anticristo e passaram nesse mundo aqui são perseguidos, e que virá a grande tribulação, que será terrível para eles, mas o Senhor Jesus Cristo vai voltar e vai mandar os seus anjos recolher estes eleitos. Isso quer dizer que os eleitos estão seguros, que os eleitos, eles são as pessoas mais seguras deste mundo. O que normalmente as pessoas acham que é segurança, né? Segurança se eu tiver muito dinheiro. Que bom se eu tivesse muito dinheiro, porque eu ia poder pagar o melhor médico, eu ia ter boas escolas, eu ia poder contratar segurança para me proteger. Alguém pensa assim, segurança é aqui, é a minha esperteza, é a minha capacidade de ser esperto, de usar a minha mente, meu raciocínio de maneira esperta, para poder sempre me dar bem na vida e sempre me sair bem nas situações. Outros dizem assim, não, segurança é se eu tiver uma família que cuide de mim e que me proteja, que esteja do meu lado. Outros dizem, não, segurança é se eu estiver vivendo num país em que haja leis justas e eu posso ser protegido e guardado. Enfim, as pessoas ficam dizendo que segurança é aqui, segurança é acolá, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. A segurança só existe em Deus. Vocês estão vivos agora, e eu estou vivo agora, pelo poder de Deus. Eu li para vocês agora a doutrina do decreto de Deus, o ensino da Bíblia. Deus decretou tudo. Decretou que eu estaria vivo agora, falando para vocês aqui. Decretou que você estaria aí me ouvindo agora. Deus tem cada formiga e cada coisa nas suas mãos, mínimas e as mais complicadas. Falei isso agora, as mais importantes. A nossa vida, o fôlego de vida está nas mãos dele. O nosso alimento que nós comemos hoje está nas mãos dele. Ele nos deu. Agora eu pergunto para vocês, segurança está onde? Nele. Se ele elegeu alguém para ser salvo, salvo este alguém será. Os seus escolhidos, os seus eleitos, os seus predestinados são as pessoas mais seguras deste mundo. Você é crente? Você creu no Senhor Jesus Cristo? Você se arrependeu dos seus pecados? Você é filho de Deus? Se você é, porque você é eleito. Você só chegou a crer porque você foi eleito antes de crer. Se é verdade isso, quando vier a grande tribulação, se você estiver vivo, se você estiver aqui neste mundo e você passar pela grande tribulação, mas Jesus Cristo vai voltar. E o que ele vai fazer? Você não será perdido nem esquecido. Nenhum eu perdi dos que me destes. Não foi o que o Senhor Jesus Cristo falou para o Pai? Nenhum eu perdi dos que me destes. Só vem a mim quem o Pai manda, quem o Pai envia, quem o Pai traz. E os que o Pai traz eu não mando embora. E nenhum dos que o Pai escolheu eu vou perder. O Senhor Jesus falou dessas maneiras, nesses sentidos, enquanto esteve neste mundo. E aqui ele deixa mais uma palavra de confirmação disso. Ele diz, ele enviará os anjos. Reunirá quem? Qualquer pessoa? Não.
os seus escolhidos dos 4 ventos, onde eles estiverem. Os anjos vão com eles e vão tomá-los e vão protegê-los. Os eleitos de Deus serão protegidos pelos anjos do Senhor. Irmãos, a volta de Jesus nos ensina isso. A volta de Jesus nos ensina, em terceiro lugar, que não existe ninguém mais seguro do que os eleitos de Deus. Você, que é um servo do Senhor, que é um filho de Deus, é a pessoa mais segura deste mundo. Então, se isso é verdade, se Deus, por quê? Pelo que eu já venho dizendo para vocês, Deus é o Senhor que decreta todas as coisas. A tribulação é passageira, e Ele tem também, eu não falei isso, mas eu falo agora, um propósito na tribulação. A tribulação também está nas suas mãos, e ela é passageira, e o Senhor Jesus Cristo vai encerrar a tribulação quando Ele voltar. Toda a tribulação, a maior tribulação é verdadeira. Isso também é verdade, isso também nos leva a crer que Ele cuida dos seus. Os eleitos estão nas mãos dEle, Ele os guarda, Ele os protege, e a volta de Jesus nos ensina isso, meus irmãos. Mas se ela nos ensina que os eleitos são as pessoas mais seguras deste mundo, ela ensina que os não eleitos, que os incrédulos, que os duros de coração, que os teimosos, que os contrários a Jesus Cristo, que os anticristos, eles são as pessoas mais inseguras deste mundo. Tenham o que tiver, confiem no que confiar. Sejam protegidos por quem estejam sendo protegidos, mas eles são as pessoas mais inseguras deste mundo. O anticristo virá com toda arrogância, mas a linguagem de Paulo, que eu já até destaquei para os irmãos aqui nos nossos estudos, é a seguinte. Abra sua Bíblia agora comigo aí, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Observe o que Paulo diz, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Aí Paulo fala do anticristo, né? Mas olha a linguagem de Paulo. Já? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Então será de fato revelado o iníquo. Olha só agora. A quem o Senhor Jesus matará com... Jesus vai ter que lutar muito com ele? Vai ter que batalhar muito? Não, né? O que diz aí? Com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vida. Jesus voltar, ele vai ser destruído com sopro da sua boca. Eu pergunto a vocês, se vem um bandido muito forte, bem armado, alguém tentaria enfrentá-lo com sopro? Não, né? O que é que nós poderíamos enfrentar com sopro? Por exemplo. O que, Fernanda? Um palito. Um palito. Uma formiguinha, né? Uma mosca, né? Dá um sopro assim, aquela formiguinha sai voando, né? E a mosca se assusta, vai embora, né? Irmãos, o anticristo será o ser, vamos dizer assim, o ser humano. Olha só o título dele, hein? Anticristo. Odeia Deus, idólatra, anti-Deus, será alguém perverso. E será um poderoso. Mas Jesus Cristo, quando voltar, o destruirá com a manifestação da sua vinda, o sopro da sua boca. Se ele vai ser destruído assim tão facilmente, e ele que é o grandão, o que dizer dos que o seguem? O que dizer dos anticristozinhos de hoje? Ou dos que seguem os anticristozinhos de hoje, né? O que dizer dos que seguem os falsos profetas, os ateus, os incrédulos, os arrogantes? O que dizer desses presunçosos
que se voltam contra a Igreja de Cristo e querem destruí-la e odeiam o Evangelho e a verdade. O que dizer dos que se sentem seguros por causa do seu dinheiro, do seu poder, do seu intelecto, das suas influências, do seu poder político? O que dizer desses que se acham seguros por tantas outras situações ou coisas que eles acham que é fonte de segurança deles? Quem não é de Jesus Cristo é o homem mais inseguro da face da terra. Tenha o que tiver, confie no que confiar. Na verdade não tem nada. Quando Jesus Cristo voltar, meus irmãos, será o terror para os ímpios. Eles lamentarão, eles terão terror, eles desejarão morrer antes que encontrar o Filho de Deus, o juiz que está vindo. Isso tudo mostra o quê? Que não existe nenhuma segurança neles. Ouçam bem, meus irmãos, esse mundo não é fácil e vocês vão ser tentados a cada dia, tentados a acharem que seguir a Jesus é alguma coisa muito insegura, muito perigosa, que é a pior opção que vocês podem escolher na vida de vocês, mas não se iludam, não se enganem. Quem não está do lado de Cristo, quem não está do lado do ungido de Deus, quem não está do lado de Deus, esse sim é que está numa situação mais perigosa, infeliz, desgraçada, miserável que pode existir no universo. Ele está do lado de Satanás. E Satanás é um ser condenado. Condenado, para ele não há salvação. Não pode haver segurança do lado de Satanás. Não pode haver segurança do lado deste mundo que jaz no maligno. Não pode haver segurança do lado da carne, da natureza pecaminosa que odeia a Deus, que odeia os seus mandamentos e que é uma natureza, como a Bíblia diz, que os que não são convertidos são filhos da ira. Então nunca pense, nunca deixe de alguma maneira o mundo lhe enganar, dizendo para você que seguir a Cristo está inseguro. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmo 90 diz: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que existisse terra, os montes, Tu és Deus. Então, como é que nós podemos pensar que estamos seguros fora daquele que sustenta o fôlego de nossa vida? Nós respiramos a cada momento por causa dele. Nós nos existimos e nos movemos nele. Como é que podemos achar que estamos seguros desafiando a ele? Vivendo de maneira anticristã, se estivermos do lado dos anticristos? Não, esses são os homens mais inseguros que existem nesse mundo, e aqueles que são realmente seguros são os que são a favor de Cristo Jesus o Senhor. De maneira, meus irmãos, e aí eu chego agora em mais um ponto, 2 pontos finais ainda que eu quero falar para que nós encerremos esta noite, é que os eleitos, eles têm a verdadeira esperança. O apóstolo Paulo, ele diz para nós assim em Romanos capítulo 8, versículo 18. Volte a sua Bíblia um pouquinho aí, para Romanos capítulo 8, verso 18. Olha o que Paulo nos diz. Romanos capítulo 8, versículo 18. Olha o que ele diz: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente, olha a linguagem de Paulo, irmãos, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação
a um só tempo geme e suporta as angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas esperamos o que não vemos. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Irmãos, a nossa esperança a gente não vê. Esse mundo é difícil, a tribulação é grande, as dificuldades são grandes, mas nós esperamos o retorno do nosso Senhor. Daqui a 100 anos, se Jesus não voltar até lá, todos nós aqui estaremos mortos. Mas isso é o fim de nossa esperança? Não. Por quê? Nós vamos ressuscitar quando Ele voltar. Compreende? Nem a morte. Daqui a 100 anos eu vou estar morto. Você vai estar morto. A não ser que Cristo volte antes. Nós não sabemos quando Ele vai voltar. Então, se não voltar em 100 anos, ninguém aqui vai estar vivo. Nem o mais novinho dentre nós. Né? Só se viver muito, né? Mas o que vai acontecer, irmãos? A nossa esperança continua firme. Eu não estou vendo ainda, mas a minha esperança está o quê? Na palavra, na verdade, no que Ele prometeu. Mas a esperança que não vemos, com paciência o guardamos. É porque Ele é o Senhor que decretou todas as coisas. É porque a tribulação deste mundo é passageira. É porque nós estamos seguros nas Suas mãos. É porque fora dele não há segurança nenhuma. Os eleitos têm esperança. Vão morrer, mas morrem em esperança. Eles saem dessa vida sabendo, eu vou voltar. Você percebe a esperança de Paulo? Paulo se entregou a Cristo e foi até as últimas consequências. Morreu por Cristo. Por quê? Por que ele fez tudo isso? Porque ele tinha esperança. Paulo sabia que ele iria ressuscitar quando Jesus Cristo voltasse. E por isso ele tinha essa esperança. Assim temos que ser nós, irmãos. O Senhor está no controle. A tribulação é passageira. E a volta de Cristo também nos ensina isso. Quando vier o reino de Deus, nosso corpo voltará à vida. Nós vamos ressuscitar no corpo glorificado. E a volta de Jesus Cristo também nos ensina isso. Então, essa é a esperança dos eleitos. E finalmente, irmãos, a última lição da volta de Jesus é o seguinte. Eu comecei na introdução falando muito sobre isso e eu quero, no último ponto, fechar nossa mensagem falando sobre isso. Como você deve viver? Você é cristão, como você deve viver? Vamos ler um texto que eu já li com vocês, já estudei com vocês, nessa nossa série, mas que serve para nós refletirmos também agora. Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Será comparado, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Que tempestade vai ser essa que virá sobre todas as pessoas? A volta de Jesus para julgar a humanidade. Estão compreendendo? Já expliquei isso aqui quando nós estudamos esse texto. Jesus vai voltar. E isso vai ser a tempestade.
eu e você, nós estamos construindo a nossa casa. Todos os dias estamos vivendo a vida, construindo a casa. Construindo sobre o quê? Sobre o que você está construindo? Sobre areia? Areia da incredulidade, do pecado, dos recursos deste mundo? Não faça isso, porque a areia não vai resistir à volta de Jesus Cristo, não vai. Grande será a ruína dos que constroem sobre areia. Não construa sobre areia. Construir sobre areia é viver como se Jesus não fosse voltar, é viver como se nós fôssemos ficar aqui para sempre, é viver como se nós não fôssemos morrer. O que eu falei no início da mensagem. Não faça isso. Não seja incrédulo, seja crente. Creia em Jesus, confie nele como seu Salvador e arrependa-se dos seus pecados. Construa a sua vida sobre a rocha, sobre Cristo, que é a rocha, sobre a palavra. Viva para Cristo. Viva para Ele. Construa a sua vida sobre Ele, pela fé. Arrependido dos seus pecados. Se você fizer isso, Ele vai voltar. Que tipo de vida é essa? É aquela vida da seguinte maneira: eu sei que eu estou neste mundo e eu vivo a minha vida nesse mundo. Eu estudo, eu trabalho, eu caso, eu luto pela minha vida, eu luto pela minha família, eu faço tudo. Mas essas coisas eu sei que são passageiras. O meu olhar está para a volta de Jesus Cristo. Eu vivo esperando a volta dele, esperando estar com ele, esperando o seu retorno, esperando o meu encontro com ele. Eu vivo amando a ele, desejando-o mais e mais, confiando mais nele, obedecendo-o mais e mais. Eu vivo pela sua graça, pelo seu poder, pelo seu Espírito, consciente de que isso aqui não é o reino de Deus, de que isso aqui não é a minha casa, de que eu sou um peregrino, que eu estou aqui de passagem, mas que eu estou indo para lá, para o seu reino, e que ele vai voltar, e eu estarei com ele no seu reino. Portanto, eu não estou construindo aqui, eu não quero ficar construindo meus reinozinhos aqui neste mundo, e fazer a minha vida aqui neste mundo. Não, eu estou só de passagem. Eu faço o que o Senhor Jesus Cristo diz: eu busco o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Eu estou juntando tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói e onde ladrões não desenterram nem roubam. Tesouro eterno, duradouro, para sempre, para toda a eternidade. Eu vivo olhando, esperando a volta de Jesus Cristo. A volta de Jesus nos ensina isso, irmãos. A vida dos eleitos não é construir fundamentos e torres e a vida neste mundo, mas é construir sobre a eternidade, sobre a sua palavra, na esperança de que ele muito em breve vai voltar. Que você viva assim, que cada um de nós viva assim. Pense e reflita muito sobre o significado da volta do Senhor Jesus Cristo. Então deixa eu relembrar os irmãos dessas 6 lições que a volta de Jesus nos ensina. Primeiro, irmãos, que Deus, ele é soberano, e Jesus vai voltar como uma evidência disso, como uma prova disso, vai voltar no tempo certo. Segundo, que a tribulação nesse mundo, ela não é eterna, ela é passageira, e portanto nós devemos temê-la, mas enfrentá-la pela graça de Deus. Terceiro, é que se ele é o Senhor, e se a tribulação não é eterna, e inclusive a tribulação está nas suas mãos, porque tudo ele tem nas mãos, então eu estou seguro, eu não devo temer, porque quando ele voltar, ele vai mandar os seus anjos me buscar, para que eu esteja com ele. Em quarto lugar, eu não devo deixar de segui-lo, achando que a segurança está em outro lugar, porque o eleito é o ser mais seguro deste mundo, e o incrédulo, tenha o que tiver, é alguém mais inseguro do universo. E a minha esperança não está aqui, está no que eu não vejo, está no seu retorno. E a volta dele também me ensina que eu devo esperar, e que eu devo olhar para o futuro, esperando
que Ele irá então me ressuscitar e eu estarei com Ele para sempre. Se eu estiver morrido já, se eu estiver vivo, Ele vai me transformar e eu estarei com Ele para sempre. Eu devo esperar isso. E se isso é verdade, finalmente eu devo viver a minha vida toda, não como que construindo o meu reino neste mundo, porque esse mundo é passageiro, mas construindo para a eternidade, construindo sobre a rocha, porque a tempestade está vindo, e bem-aventurado é o homem que constrói a sua vida sobre a rocha. Esse é um homem sábio e não insensato. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra. E a nossa oração, Senhor, é que pela Tua graça Tu possas nos firmar na rocha que é a Tua santa palavra, Senhor, e nos guardar do mal, do pecado, nos conservar firmes nas dificuldades, nas lutas, nas tribulações, confiando no Teu decreto, na Tua soberania, descansando porque estamos guardados por Ti, vendo que não fora de Ti não há segurança alguma, esperando no Senhor e vivendo a vida, esperando o Teu retorno, construindo a nossa casa sobre a Tua palavra, guardando tesouros no céu e não neste mundo, Senhor. Que assim seja, Pai, o Teu nome seja glorificado. Faz isso também na vida dos que amamos, da nossa família, dos nossos próximos. Nós rogamos em nome de Jesus, para a Tua glória, Senhor Deus. Amém, Jesus, graças a Deus. Amém. Amém, meus irmãos.